Vamos conversar sobre projeto de banco de dados. Então, tem algumas regrinhas que a gente pode estabelecer ao projetar um banco de dados que facilitam um bocado o trabalho, mas, por outro lado, podem causar problemas quando não se tomam os devidos cuidados no uso. E eu vou começar falando das regrinhas de chave estrangeira, né? Então, eu criei um pequeno banco de dados aqui, só para exemplificar, onde eu tenho uma única chave estrangeira, que é a unidade de medida, ID unidade de medida, né? E a chave primária aqui, chave estrangeira aqui. E eu deixei, ao criar esse banco de dados, eu deixei no padrão do próprio MySQL, ou seja, sem possibilidade de exclusões ou alterações em cascata. O que isso quer dizer? Que se eu vou excluir uma unidade de medida, eu manualmente tenho que ir no produto, excluir todos os produtos que usam aquela unidade de medida, ou então atualizar, né, passar para outra unidade de medida aqueles produtos, para depois excluir uma unidade de medida. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu cadastrei uma unidade de medida, né, quilograma, por exemplo, kg, e aí eu quero alterar essa unidade de medida. Eu tenho que primeiro alterar todos os produtos que estão relacionados àquela unidade de medida, para depois conseguir alterar a chave primária dela. Então são operações que dão certo trabalho, porque há restrições, né, de integridade. Mas tem como contornar isso daí. E isso pode ser usado, por exemplo, numa situação em que o administrador do banco de dados, o famoso DBA, ele precisa dar uma reorganizada no banco de dados e não quer ficar fazendo isso tudo manualmente. Então o sistema gerenciador pode ajudar. E aí é uma atividade mais sob controle, né? Ou seja, ele sabe o que está fazendo, pelo menos em teoria, e a chance de dar tudo muito errado diminui consideravelmente. Então vamos lá. Vamos olhar aqui esta chave estrangeira, como que estão as restrições. Eu fiz um pequeno teste antes de gravar esse vídeo, então talvez não esteja no padrão. Eu venho aqui, ó, na tabela que tem a chave estrangeira, e aí eu vou procurar aqui, ó, foreign key, ou seja, chave estrangeira. Sim, ó, eu mexi aqui, né, deixei cascade, mas por padrão, isso aqui, quando a gente cria, está com no action. No action e restrict são basicamente a mesma coisa no MySQL. Então, eu já estou aproveitando para dizer, ó, essas duas coisas têm o mesmo tipo de ação, né? Isso acontece em que momento? Qual é o gatilho que dispara essas restrições? On update, ou seja, ao atualizar e ao deletar. Então, tudo que eu estou falando só tem efeito ao atualizar ou ao deletar. Então, tá. Então, agora eu vou modificar, né, esta chave estrangeira de tal modo que eu tenha, ao atualizar, eu tenho um cascade e ao deletar eu tenha outro cascade, né? Vou fechar isso aqui. Vou aplicar essas mudanças ao banco de dados. Ctrl Shift Z. E daí ele não fez o que eu queria. Tudo bem, eu sincronizo o modelo. Shift Ctrl Z. Muito bem, próximo. Próximo. Estou aplicando isso nos exemplos. Notem que agora aqui, ó, On Delete Cascade, On Update Cascade. Então, são as restrições que estão sendo modificadas. Então, se fosse fazer via linha de comando, teria que escrever isso, executar, fechar. Muito bem, apliquei as modificações no banco de dados. Eu tenho aqui ó, as unidades de medida cadastradas, e eu vou fazer uma alteração simples. Vou trocar KG, que está minúsculo, só confirmando aqui ó, no produto. KG está tudo minúsculo, e eu vou mudar para KG, tudo maiúsculo. Estou mudando a chave primária da tabela unidade de medida. E vou executar, aliás, vou aplicar. Ele vai fazer o update, aplicando. Não deu erro nenhum, ou seja, ele conseguiu aplicar as mudanças e eu vou fechar. Bem, aqui já aparece modificado. Vamos olhar o produto e vamos atualizar. Observem, ele mudou automaticamente todas as chaves estrangeiras. Então isso pode trazer uma certa facilidade. Por exemplo, litro, que fica aparecendo uma letra I. Né? Eu posso vir aqui e dizer, ó, litro agora, eu quero que seja uma letra L maiúscula. Aplicar, aplicar. E eu volto aqui, atualizo. E pronto, já está tudo atualizado bonitinho. Bem, essa é uma vantagem, né? Poupa um bocado de trabalho. Mas se eu cometer um erro ao fazer a alteração aqui, eu vou causar problemas nas duas tabelas. Agora, eu vou excluir a unidade de medida quilograma, né? Então eu vou vir aqui na unidade de medida e vou apagar essa linha. Apague a linha. E vou aplicar. Então, instalar o comando, para quem vai fazer via linha de comando, sempre difícil de mexer nisso aqui. Então, ó, ele vai pegar o quilograma e vai excluir, né, deletar da unidade de medida. Aplicando, fechou, sumiu. E aí eu vou lá olhar os produtos, vou atualizar, e desapareceram todos os produtos que estavam aqui que tinham unidade de medida quilograma. Para esse meu exemplo, não parece algo tão drástico, mas se pensarmos numa universidade
em que alguém vai e exclui um curso, por exemplo, e todas as restrições de chave estrangeira estão com on-cascade, ao excluir um curso, eu vou excluir todas as pessoas que estão matriculadas ou já fizeram parte daquele curso. E isso vai fazer em cascata, ou seja, vai apagar do banco de dados um monte de informações. E restaurar essas informações não é nada simples, né? Você tem que restaurar o backup inteiro e tratar dos detalhes que podem vir desta operação. Apagar a pessoa também, né? Vai apagar todos os registros de uma pessoa em todas as tabelas, se todas as chaves estrangeiras estiverem com on-cascade. Então, essas restrições, elas são uma boa ajuda, né, para o administrador do banco de dados, mas eu aconselho não ativar essas opções para sistemas em que o usuário tem acesso a esse tipo de operação, né, de excluir as coisas e daí fazer isso em cascata. Já algumas outras situações, como por exemplo numa nota fiscal em que eu tenho vários produtos e por algum motivo eu quero excluir aquela nota fiscal e automaticamente excluir os produtos, excluir os itens daquela nota fiscal, ou seja, não quero excluir o produto da tabela produtos, eu quero excluir assim, o produto 1 que está na nota fiscal 1, o produto 2 que está na nota fiscal 1 e assim por diante, ou seja, são os itens daquela nota fiscal, o produto mesmo não vai ser mexido. Então, talvez a on-cascade seria uma boa alternativa. E os casos têm que ser analisados pontualmente. Nós temos que verificar, isso vale a pena, não vale, traz riscos, não traz, como é que deve ser tratado, né, no projeto do banco de dados, caso a caso, item a item, para evitar que o usuário faça um estrago muito grande e, enfim. Mas são decisões que o administrador do banco de dados tem que tomar. Só para não ficar um item faltando, eu vou voltar aqui, Foreign Key. Eu tenho um item a mais, que é o set null, que seria o quê? Então, quando eu escolho o set null, não vou nem fazer isso agora, por exemplo, se eu mandar excluir uma unidade de medida, e aqui estiver com a restrição para set null, todos os produtos que têm aquela unidade de medida, eles não serão excluídos, mas a chave estrangeira vai ser, para a chave estrangeira vai ser atribuído o valor null. Né? Então ficam lá os dados, mas com valor null. Então isso também pode ser útil em alguma situação específica, mas depende muito do problema que se está tentando resolver. Né? Vão ficar dados pendurados em ninguém, né? Vão ficar filhos órfãos na tabela que tem a chave estrangeira, e nem sempre isso é uma boa estratégia para manter a integridade do banco de dados. Bem, é isso que eu precisava falar para vocês, né, sobre as restrições de chave estrangeira. E em aulas anteriores, eu pedi exercícios em que eu obrigava vocês a mudar, por exemplo, uma chave estrangeira, e daí tinha uma série de operações que tinham que ser feitas para poder fazer essa mudança. Agora eu estou mostrando que existe uma facilidade, mas que ela tem que ser usada com muito cuidado. E é isso.